Tranquilo, estamos juntos. Tranquilo. Muito Vamos bom estar falar, aqui com você. beleza, vamos falar de indústria Hum, cultural. Vou, coisa boa, coisa vou, boa. eu vou compartilhar com vocês aí o texto. Estou um pouco rouco, mas acho que vai dar para ouvir direitinho aí. Tranquilo, relaxado. Vê se chegou aí. Chegou. Aumenta, diminui, tá bom assim? Como é que tá? Tá bom assim. Beleza. Pra mim tá bom. Então, indústria cultural e cultura industrial. Vamos ver do que se trata esse tema. Eu acho muito importante porque vocês vão ter a possibilidade de identificar algumas coisas interessantes. Então, vamos lá. O grande debate sobre a indústria cultural gira sempre ao redor de questões de ética. Os produtos da indústria cultural são bons ou maus para o homem? Adequados ou não ao desenvolvimento das potencialidades e projetos humanos? Por mais que se diga ser simplista a colocação do problema em termos de bom ou mal, é assim que ele se colocou desde o início e é sob esse ângulo que as pessoas ainda o encaram. Trata-se de uma questão demasiadamente impositiva para ser posta de lado, sem maiores considerações. Né? Ele está querendo dizer aqui que, na verdade, nos é imposto, né? Existe uma programação, quer dizer, até a década de 90, pelo menos, ano 2000, né? Porque as emissoras, as TVs por assinatura, acho que começaram, se não me engano, a partir do ano 2000. Mas até ali havia uma imposição, né, das TVs fechadas, né? Não só das TVs, das rádios, né? Se a gente for expandir um pouco da indústria fonográfica, né? No ano 2000, você vai ter uma série de modificações, porque você vai ter aí a possibilidade de pessoas fazerem as próprias gravações, então gravações independentes, né? Música independente, você não depende mais de uma indústria fonográfica para distribuir a sua produção artística. Então isso vai ter várias consequências. Hoje em dia, tem gente ainda que só tem acesso à essa TV aberta aí que a gente todo mundo tem acesso. Mas muitos de vocês têm acesso a canais de assinatura, né? Mas aqui especificamente ele vai falar para a gente como é que essa indústria cultural molda, né, e transmite valores. Né? Não Professor, trata. Oi. licença. Só uma coisa só que me lembrou aqui quando você tava falando, a questão de transmissão de TV, que logo na década de 60, quando o finalzinho dela, né, acho que foi 69 ou foi 59, não lembro, que anunciou o Homem à Lua, foi Sim, transmitido para assim, para todo mundo, assim, nas TVs e tudo mais, para quem tinha também, que é algo muito raro nessa época, sim. aqui no caso. Ficar surpreso porque justamente essa questão da indústria entrar em ação nessa questão de antena, de canais abertos e fechados. E muita gente fala da questão da dificuldade, né? Aqui, mas lá nos Estados Unidos já estavam muito avançados já. Sim, sim. A televisão aqui no Brasil chegou na década de 50, 1950 que chega a Nossa. televisão. É. Aí você falou uma coisa interessante. Esse evento, né, que foi transmitido, foi televisado. Então, foi uma forma de alcançar muitas pessoas e transmitir valores e desenvolvimento tecnológico, né? Quer dizer, é uma forma também de impor também, né? Assim, ó, nós somos os mais fortes, né? Nós estamos na frente. Então, só que Aham. passado o tempo, a gente vai ver, a indústria cultural, ela vai, como é que eu vou dizer? Tudo que tiver ao alcance dela, ela transforma em produto. Isso é uma coisa que é curioso. E aí a gente vai às vezes a gente acha que tem liberdade, né? Mas a gente não tem liberdade, porque a gente vai ver também que existe um mecanismo que é, por exemplo, que a indústria cultural se vale desse mecanismo, que é produzir em você e em mim desejos de coisas que a gente não necessita. Então tem um ciclo vicioso, entendeu? Assim, o que a gente está, na verdade, vendo aqui hoje, né, lendo esse texto e tomando consciência disso, para a indústria cultural não é muito bom, porque a indústria cultural ela preconiza, ela prevê um consumidor sem consciência, que só consuma, entende? Então, conversar sobre isso, Um né? consumidor impulsivo.
É impulsivo e sem consciência do que tá, né? Do que precisa, do que não Tem uma precisa, entendeu? educação financeira. Também, né? Tudo é um conjunto, né? Uhum, Ter educação financeira é importante, mas ter consciência de que você precisa de algumas coisas e de outras não, uhum. isso, de certa forma, quebra um ciclo, né, de produção de consumo. Mas vamos adiante aqui, que a gente acho que vai ter condições, vai ter possibilidade de falar sobre isso. Diante dessa, as questões de outra ordem, estéticas e lógicas, perdem em vitalidade. A indústria cultural é um daqueles objetos de estudo que se dão a conhecer para as ciências humanas antes por suas qualidades indicativas ou aspectos exteriores do que por sua constituição interior estrutural. Um desses traços indicativos é exatamente o da ética posta em prática por essa indústria. Só fazer um comentário aqui, por exemplo, até a década de 80, hoje em dia não, vocês podem perceber que não tem mais propaganda. A SBT tinha muito isso, propaganda para criança, para atingir criança, venda de brinquedo. Uma outra tipo de propaganda também que foi proibida consumo de cigarro. Tem algumas propagandas que foram proibidas, né, pelo Conselho de Ética. Ele está falando aqui desse aspecto ético. Está, portanto, o ângulo da abordagem, a linha de investigação que orienta esse trabalho de exposição dos aspectos centrais da indústria cultural. A questão que, no fundo, se coloca a respeito dessa indústria é o que fazer com ela. Questão essencialmente ética. É para uma resposta a essa questão que se procurará apontar aqui. Então, ele está querendo fazer uma investigação, né, do que é essa cultura essa indústria cultural, como é que ela, qual a estrutura dela, como é que ela atinge a gente. Alguém fez alguma pergunta aí? Acho que. Ah, tá. Só colocar aqui. Boa tarde, beleza. Deixa eu voltar aqui então. Então, indústria cultural, meios de comunicação de massa e cultura de massa. Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabem a diferença entre as meios de comunicação que são de massa e aqueles meios de comunicação que não são de massa. Eu não sei, por exemplo, a televisão é um meio de comunicação de massa. Por quê? Porque ele atinge muitas pessoas no mesmo horário e não tem interação. Então, por exemplo, se você for na sua janela, quem mora em prédio e consegue ver outros apartamentos, outros prédios, vai ver, por exemplo, que às 8 horas da noite é possível, né, que todos estejam assistindo o mesmo canal. Hoje isso é um pouco mais difícil, mas isso acontece ainda. Aí você vê lá, todo mundo piscando no mesmo lugar. Então, isso é comunicação de massa. Né? Por exemplo, a internet, né, Facebook, a internet, a rede, né, não é comunicação de massa. Por quê? Porque nesse momento que vocês estão me ouvindo aqui, ouvindo e vendo, pode ser que cada um de vocês aí, um esteja no WhatsApp, outro esteja no Facebook, outro esteja no YouTube, e mesmo se estiver no YouTube, não estão vendo as mesmas coisas. Né? Há uma diluição, né? Você não tem uma. Não é uma coisa que chega do mesmo jeito para todo mundo, no mesmo tempo, no mesmo horário. Então, isso também é uma coisa que tem uma complexidade grande aí, né? A cultura está diluída, né? E você não tem assim, você não chega num ponto só, na mesma forma e no mesmo tempo. Né? Então aqui ele vai falar sobre isso. Uma porta de entrada para o assunto pode ser o das relações existentes entre a indústria cultural e os meios de comunicação de massa e a cultura de massa. Expressões hoje comuns e que fazem parte obrigatória de todo o discurso sobre esta área. À primeira vista, essas expressões tendem a colocar-se como sinônimas ou parecerem apresentar-se de tal modo que, quando uma é mencionada, as duas outras se seguem automaticamente. Não é bem assim. Vejamos as relações entre meios de comunicação de massa e cultura de massa. Então, por exemplo, esse som que estava rolando aí antes da aula, ele não é um som que todas as pessoas escutem e consumam como um produto cultural musical. Né? Ele é um som que é meio que restrito, só para quem tem interesse sobre esse tipo de assunto. Né? Esse tipo de som. Ele não é um som, vamos dizer assim, que todo mundo escute. E ele também não vai ser um som, por exemplo, escolhido pela indústria cultural para ser massificado, para ser difundido. Que coisa interessante isso, né? Aí a gente começa a entender também o que é massificação. A massificação é quando eu reproduzo uma determinada informação com muitas vezes. Então, você pega uma música aí, vamos pegar o exemplo do sertanejo, né?
você pega um hit aí e fica repetindo esse hit, né, nas rádios, na televisão, né? Tem umas pessoas do meio musical que falam que é o tal do No jabá. TikTok também. O TikTok, a gente pode falar sobre isso um pouquinho TikTok depois. subiu muita música, muita música. Então, ele pode ser um veículo por meio do qual eu massifico um tipo de música. E aí, né, fica aquela coisa do. Aqui, assim, a gente vai chegar numa outra conclusão que é a seguinte: o fato da música estar em primeiro lugar em reproduções não quer dizer que ela seja a melhor música, né? Ela só está sendo reproduzida. E a indústria cultural faz isso. Só que ela coopta, vamos dizer assim, né? Ela é como se fosse rouba, né, o teu senso crítico e diz e pela reprodução, e pela tipo de, vamos dizer assim, hoje em dia a gente fala like, né? A quantidade de curtidas, né? Quer dizer que aquilo é bom. Não é bem assim, né? A indústria cultural ela se utiliza desse artifício para impor algumas coisas. Então vamos seguir aqui no texto que a gente já vai tal como está hoje, tal como está, desculpe, tal como esta é hoje entendida, para que ela exista é necessária a presença daqueles meios, né? A cultura de massa, aqueles meios, mas a existência desses não acarreta a daquela cultura. A invenção dos tipos móveis da imprensa, feita por Gutenberg no século XV, marca o surgimento desses meios, ou pelo menos do protótipo desses meios. Ele está falando aqui quando você faz a impressão, né, no século XV, século XVI, né, a primeira, vamos dizer assim, a semente seria uma semente da indústria cultural. Quando você imprime textos e vai distribuindo os textos, aquilo é uma forma de chegar a informação às pessoas, né? É uma maneira, né? Aí ele diz, isso não significa, porém, que de imediato passe a existir uma cultura de massa. Como eu falei, é só uma semente. Embora o meio inventado pudesse reproduzir ilimitadamente os textos da época, o consumo por ele permitido era baixo e restrito a uma elite de letrados. Então, aqui ele está colocando só um limite, né? Como eu falei aqui, se a gente for ver o exemplo do jazz, né? Essa música não é consumida pela maior parte do povo, né? Aí, os motivos pelas quais isso não acontece, isso também tem a ver com, não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei, acho que com a Ingrid ou foi com a Thaís, não estou lembrando, que elas falaram quando eu falei sobre cultura popular, que a música de pife, né, a banda de pife no Nordeste, não é difundida, a cultura popular não é difundida no Sudeste, nas outras regiões do país, isso não é um produto de consumo que seja vendável, assim, de alto consumo. Por quê? Porque esse tipo de música está ligado a um ciclo cultural mais amplo. E a indústria cultural não consegue pegar isso e transformar em cultura para ser vendido facilmente. Porque tem toda uma história, tem todo um processo. Né? Só descer aqui e tal para aí. A indústria cultural só iria aparecer com os primeiros jornais. E a cultura de massa, para existir além deles, exigiu a presença neles de produtos como o romance de folhetim, que hoje a gente viu como uma novela. Né? Na década de 20, né? Tinha lá o folhetim que ia de semana em semana sendo publicado como uma história. A pessoa ia lendo, seguindo os capítulos, né? Como hoje você vê na televisão a novela, que destilava em episódios e para um amplo público uma arte fácil de se servir de esquemas simplificados para traçar um quadro da vida na época. Mesma acusação hoje feita às novelas de TV, como eu comentei agora. Esse seria... Professor, Pode falar. desculpa interromper, só rapidinho. Você estava falando da questão de semana por semana, é bom a gente lembrar que tem dois métodos de poder que a indústria cultural tende a alcançar. E o primeiro é por semana, né? Você vai lançando por semana e cada episódio vai fazendo a pessoa querer consumir mais ainda aquele produto. Ou você lança tudo de uma vez e dependendo se for por parte ou temporada, dependendo do que for, filme 1 ou 2, vai atrair a pessoa de uma forma diferente do que ela ir ficando curiosa por semana. Vai atrair ela a querer se conectar com a franquia, né? Sim, sim, sim. E você está falando de um formato das séries, né? As séries é um Não, formato, né? sim, como ela pode ser transmitida, se por semana ou por inteira já, entendeu? Ou em Sim, temporada já, entendeu? sim, as formas vão ser variadas, como você falou aí, Sim. corretamente.
Vários modos de corretamente. atrair, né? Sim. Esse seria, sim, um produto típico da cultura de massa, uma vez que ostentaria um outro traço caracterizado por esta, o fato de não ser feito por aqueles que o consumiam. Então, um, aqui tem um aspecto que ele está mencionando que as pessoas que produzem, né, as pessoas que produzem, por exemplo, as séries, elas consomem outras coisas. Isso aqui é uma coisa muito interessante. O sujeito que produz conteúdo, ele não necessariamente produz aquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, isso aí é interessante, a gente ter consciência disso, porque é, é importante que vocês alimentem, isso que eu falei para vocês, isso aí tem a ver com arte e com filosofia. Alimentem o conhecimento de vocês, né? Não só, pode ser por série, mas com leitura, com informação, que na medida que vocês fazem isso, vocês desenvolvem um senso crítico a respeito do que vocês estão assistindo. Porque, mais ou menos, aí eu vou repetir o que eu disse que está no texto. Quem produz os produtos por nós consumidos não necessariamente consome aquilo que ele mesmo produz. Eu não sei se vocês entenderam o que eu disse. Então, eu vou explicar de novo com um exemplo. Em 2012, 2013, eu participei da reestruturação do currículo mínimo de arte do Estado do Rio de Janeiro. E a gente eu tive contato com o diretor artístico, porque teve um evento lá no Pier Mauá, que era a Semana de Arte do Estado do Rio de Janeiro. E iam várias escolas e tal, um evento grande de arte. E nós tivemos contato, na época, com um diretor artístico da Globo, chamado Daniel Dragô. Sujeito, aí a gente conversando, né? Eu falei assim, eu não gostava, eu não vou lembrar o nome do programa agora, um ah, o programa era Pé na Cova, era um programa do Falabella. Que eu falei assim, poxa, eu não curto muito esse programa, não gosto muito, porque não acho ele evidencia coisas ali que talvez ele veja, né, no povo, mas ele mesmo ele não consome aquilo e ele não fala daquele jeito, né? E aí o Dragão falou assim, na roda, ele falou assim, Celso, você tem razão, porque quem tem que fazer essa medida, quem tem que criticar é você, é o consumidor. Mas você só vai poder fazer essa crítica se você tiver outras leituras, né? Se tiver um repertório. Um repertório. Por quê? A televisão ela não tem esse compromisso com a pessoa que está assistindo. Ela produz e manda, né? O sujeito produz e manda. Os caras que fazem isso não tem compromisso com a educação, não tem compromisso. Então você que está assistindo é que tem que fazer o filtro. Isso foi ele que lhe disse, quer dizer, o diretor artístico da Globo está dizendo isso, né? Isso, o que ele está falando para a gente? Nós precisamos nos munir de informação para aceitar ou não aquele produto, né? Não consumir, né? Assim, sem crítica, né? Então acho que agora acho que consegui me explicar. Para ter-se uma cultura de massa, na verdade, outros produtos deveriam juntar-se a esses dois, formando um sistema: o teatro de revista, como forma simplificada e massificada do teatro, a ópera, o cartaz e assim por diante, o que situaria o aparecimento da cultura de massa na metade do século XIX europeu. Não se poderia, de todo modo, falar em indústria cultural num período anterior da Revolução Industrial, da rapidez das informações, né, no século XVIII. Mas, embora essa revolução seja uma condição básica para a existência daquela indústria e daquela cultura, ela não é ainda a condição suficiente. É necessário acrescentar a esse quadro a existência de uma economia de mercado, isto é, de uma economia baseada no consumo de bens. É necessário, enfim, a ocorrência de uma sociedade de consumo. E aí que eu queria chegar. O que a indústria cultural faz com as coisas o que é, por exemplo, dar um exemplo aqui, por exemplo, um movimento cultural na década de 60, né, contracultural, dos hippies, né, ou propriamente o rock and roll, a indústria cultural pegou isso e transformou em produto para ser vendido e consumido. Quer ver um exemplo?
vocês com certeza vão identificar. É um exemplo que eu sempre uso. Ramones, que é uma banda de rock, né, rock pesado e tal, se transformou em grife. Então o sujeito, ele nem sabe que é a banda Ramones, mas ele usa aquela camisa com o nome Ramones. O que é isso? A indústria cultural captou isso, transformou em produto para ser vendido. Isso acontece com várias coisas da moda, entendeu? A moda faz isso, pega alguma coisa que é um movimento, né, que é uma coisa de contestação e transforma isso em produto para ser vendido e consumido. Então, na verdade, a ideia, né, que eu queria trazer é que a arte ela faz o movimento contrário, ela quer escapar disso e quer mostrar para você que tem essa estrutura, tem esse mecanismo, vamos dizer assim, né? Um mecanismo, não sei se vou dizer de controle, mas de certa forma é de indução, né? Induzir você. Então, você tem que ter aquele tênis, né? Se você não tiver o tênis tal, você não está fora. Você tem que ter a camisa tal, porque senão você não está, né, bem na fita. Você tem que andar de tal, né? Então tem todo um direcionamento, né? Na verdade, a ideia que eu queria trazer é essa, que a arte faz com que a gente consiga olhar para um outro. Gente, Alô? O professor caiu, foi isso? eu acho que sim. Acho que ele caiu. Achava que era minha internet, eu tava com nervosa. Eu também, tava já tremendo de ansiedade. Eu falei, what? Falei, que céu, não é possível. A turma da Resenha. Pô, eu já ia pegar o gancho já pra falar aqui, professor, das massas aqui, ó. Olha aqui o casaco do Naruto aqui, ó. Pô. Eu estou em constantes pensamentos. Vou ver se eu falo depois. Ó, Não sei, gente me tô falou pensando. que é ligar a câmera aí. Não tô vendo. Eu Ó, liguei eu liguei antes a câmera. Ah, agora sim, Gabriel. eu vou até dar uma Eu liguei a parecida. câmera, eu tenho que desligar. Tem que ficar ligada pro professor não ficar sozinho, solitário. Entendeu? O Kawhi tem que mostrar pra gente o cabelo platinado dele. Parece, Kawhi. Meu Deus. Não posso, porque o cabelo está seco, aí tá ressecado, tá ruim, agora não. Relaxa, mano, relaxa. Tô zoando. A gente vai ver. Aí, Não vou não. Thaísa! Ó, linda demais, aí. É isso aí, é isso aí. Ai, Ah, meu Jesus. cabelo tá tudo cagado mesmo, duro. É isso Opa, aí. Aí, Luiz, aparece também. Opa! Duvido. Opa. Abre a Por que, câmera aí, Luiz? Oi, professor. Vocês estão loucos. pode falar. A gente vai ficar sem vídeo hoje. Acabou de cair a minha bem. rede aqui. O É quê? o F seguinte, eu vou também, deixar F no chat, F no chat. depois o formulário para vocês fazerem aí. Pode ser? Pode ser. Ô, professor, você já acabou de passar Ok. já o conteúdo? Já, na verdade, vai ser o texto, né, esses comentários, o vídeo explicando, né, o que é indústria cultural. Um vídeo de 3 minutos, bem bacana. Relaxa, relaxa. Coloca o vídeo no Classroom que eu passo, pô, que nem eu fiz da última vez. Beleza, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Pera aí. Vê se você consegue aí, a gente faz que nem da última vez. Ah, mas está gravando ainda, né? Ah, beleza. Mas me diga aí, você me fala aí, o que vocês acham? Vocês tinham já conhecimento dessa coisa da indústria cultural? É isso? Não. Então, pode falar, Luiz, depois eu falo. Cada vez. Pode falar coisa. Ah, tá. Então, eu tinha noção já, professor, tanto que a gente, não tendo aquela condição, a gente se propõe a parcelar algo
também tendo a necessidade física por causa da questão do frio, mas também porque é algo que a gente gosta muito, aí, tanto que eu tava mutado, mas com a câmera eu tava apontando, né, pro casaco de um anime, né, um desenho japonês muito famoso, que eu gosto muito, e muita gente compra várias coisas, e a Renner, que é uma empresa grande, se propôs a, né, a oferecer isso, sabendo que tem muitos fãs e que o estoque vai render rápido. Então eu já fui já e garanti o meu, daquela coisa de e vou ficar não preso, né, entre aspas, me cedi a parcelar aquilo por uma necessidade física que eu não precisava tanto, né, mas é bom no frio, mas também porque é algo que a cultura, né, pela TV, a cultura japonesa pela TV puxou a gente que é brasileiro e essa empresa pegou aí, né, é, essa indústria da Renner, né, puxou a gente por meio de uma obra que nem é daqui a comprar algo assim bem feito, né? E Sim, que você está dando o representa o exemplo anime ali, exatamente. né? Está dando o exemplo justamente do que a indústria cultural faz. Transformou uma coisa que em produto, né? Um desenho, pegou um símbolo, pegou lá alguma coisa que sabe que as pessoas estão consumindo, transformou em produto de uma outra área, no produto, né, de vestimentas, né? Isso Sim, acontece com várias coisas, né? Que a gente não se dá nem conta, né? E aí você falou, pô, me esforcei tanto, né, para poder adquirir um negócio, parcelei para ter aquele casaco, para ter aquela camisa, para ter. Mas assim, é como eu falei, é produção, isso é produção, né? O marketing faz isso, né? Poderosamente, né? E vai dentro daquilo que, gente, todos nós temos um vazio, né? Esse vazio é preenchido por várias coisas. Tem gente que vai no shopping para tanto preencher o pra vazio. gente quanto pra mostrar, entendeu? Depende também. O Sim, famoso exatamente. capitalismo. Exatamente, né? A gente fica interessante entender tá atrelado ao capitalismo, com certeza. Interessante entender um pouco de psicologia também, né? Porque como você falou, não é só para você consumir, mas é para você dizer que tem, né? A sociedade que a gente vive, ela produz isso na gente também, né? Você tem que mostrar para o outro que tem e tem que mostrar que tem uma coisa exclusiva, né? Que agora não é É, exclusivo, porque a reprodução das coisas cada vez não, mais fácil. sim, sim, mas de qualquer forma é uma necessidade de se sentir único. Sim, Tem sim, essa. exatamente. Outra coisa, Fê, só rapidinho, só que para eu não esquecer, que eu e minha irmã a gente conversa muito sobre isso, e que ele viu num curso de marketing dele, não de marketing, é mais financeiro assim e tal, que tem a questão dos 7 pecados nessa área de marketing, assim, se for puxar assim, a questão da vaidade, da ganância, entendeu? A questão da preguiça também vai puxar tudo isso. A questão do orgulho, aí Sim. puxa, puxa tudo isso em cada característica ali. A questão da ganância, porque a pessoa quer ter muito isso. A questão do orgulho é que ela quer isso para se sentir. Não, tem a ver, porque puxa, então, é algo que aí que a indústria já puxa, que é um anime, né? É um anime. O Luiz comentou um anime ali, que já puxa já algo que a indústria da TV japonesa também está se incluindo também, entendeu? Mas é algo verdadeiro que o cara do curso falou, que tem a questão dos pecados em é algo psicológico mesmo, que puxa cada pessoa assim, cada pecado se caracteriza em cada coisa que a gente quer usar, comprar, entendeu? Se encaixa em cada Poxa, isso aí é produto. interessante que você falou, porque na verdade, como a gente estava falando antes, né, você tem que conhecer um pouco da essência do ser humano, né? Porque como é que você vai atingir esse ser humano, né? Para vender o que você quer vender? Quais são as necessidades dessa pessoa? Então, é muito interessante o que você falou, os mecanismos usados pelo marketing para poder atingir o outro, né? Fazer com que o outro consuma aquilo que você quer vender, né? Assim, é terrível também, né? Pensar sobre isso, né? Você atingiu, você é alvo, né? Você é objeto. Fala, Thaís, tá querendo falar? Tô vendo seu rostinho aí.
Aqui tá um verdadeiro barulho hoje. Então não sei se eu vou conseguir falar, se vai atrapalhar. Dá pra ver direito? Acho que eu não Dá pra escrevi. ouvir. Dá pra ouvir. Tô ouvindo os cachorrinhos também. Mas isso que você falou, Vitor, muito interessante. Tô procurando aqui o link do vídeo. Ai, meu Deus, que fofo! O Ah, cachorro da Thaís, gente, tá de roupa. Pode deixar, filho, pode deixar. Só mandar o link, só que eu reproduzo aqui. muito legal, Thaís. Seu cachorrinho. É cachorrinha ou cachorrinho? Esse aqui é cachorrinho. A cachorrinha tá latindo agora. Acho que agora dá pra falar. Mas eu não ia falar nada demais, é porque às vezes. Meu Deus! Às vezes isso faz lembrar que, por exemplo, a gente vê que a cultura de massa ela é bem diferente da cultura erudita e da popular, mas ao mesmo tempo ela acaba extraindo algumas coisas, no caso, adaptando, desvanecendo algumas coisas para os gostos, sabe, das pessoas ao mesmo tempo, porque como não é algo falando de cultura industrial, por exemplo, a prioridade deles são os lucros ou padronizar algumas coisas. Então a gente acaba vendo também quantos artistas não fazem isso, sabe? Adaptando, sabe? Para o que tá na moda agora, digamos assim. Sei lá, tanto na moda, tanto em músicas, sabe? Tem muita gente que deixa um estilo de lado para assumir o que tá em alta hoje em dia, entendeu? Então, Pois é, só isso, basicamente. o que que significa, por exemplo, sertanejo universitário? Não sei. O que que significa sertanejo? É como você falou, é um rótulo para vender, entendeu? Porque não Eles tem estavam sentido algum. exatamente isso. A gente vê muitos exemplos, então é meio louco isso ao mesmo tempo, porque a gente Muito fica. louco. E uma coisa que você falou, Thaís, muito interessante também, erudito e popular, né? A gente vai ver, por exemplo, tem alguns artistas que não estão nem aí para essa coisa da indústria cultural, como, por exemplo, Hermeto Pascoal, Tom Zé, eles misturam essa coisa do erudito popular. Quando você ouve a música desses camaradas, você vê que tá tudo misturado. E aí você não. Aí você fica assim, como é que vai classificar a música desses caras? Não tem como classificar, entendeu? Não tem como. E essa história de que o erudito para pessoas elevadas, isso é uma mentira, entendeu? O jazz é só para quem é intelectual, isso é tudo mentira. O jazz é para quem quer escutar, a música erudita é para quem quer escutar, a música popular se você se interessar em escutar, você vai lá e escuta, não tem essa coisa. Mas aí colocam na caixinha, entendeu? Como nichos, né? Exatamente. E aí a arte ajuda a gente a pensar sobre isso, sobre essas coisas. Será que existe realmente, de fato? Sim. Eu não sabia se eu consegui falar direito, não. Eu não estou acostumada a falar assim com a câmera ligada. Enfim. Mas tá ficando, tá ótimo. Tô gostando. Quem quiser falar mais um pouquinho enquanto eu encontro o link aqui, pode falar, temos tempo. O que achou Ela, dessa aula e desse assunto aí? Fala aí, Gabriel. ô, professor, eu só vim comentar um negócio que a senhorita Tai, né? Thaísa, Ih, meu Deus, lá vem. só tem coragem, que ela tá no meio de adaptação, só tem coragem de abrir a câmera na tua aula, tá? Só digo isso. É mesmo? É uma confiança, Sim, porque, sim. não sei, de repente é o assunto que interessa. Tem essa coisa também, né, da gente se identificar. Isso é importante, né? Mas Sim. também tem a questão Eu tô me de se sentir esforçando. mais confortável. Até porque É, no último bimestre eu não fazia muito isso, entendeu? É. Aí é muito ruim também os professores ficarem falando e tal, e não conseguirem ver ninguém, entendeu? É muito ruim. pois é. Então eu Então, eu fico falei isso tipo, uma vez. Isso pode se transformar numa obra artística contemporânea. Por exemplo, se eu pego, acho que eu falei isso com vocês, eu falei isso nessa aula, em outra aula, pegar essa tela aqui, que, por exemplo, tem o Vitor e a Thaísa que estão com a câmera aberta. Mas se eles estivessem com a câmera fechada, eu pegaria essa tela aqui, só eu com a câmera aberta, e botava essa foto numa exposição dizendo assim, né? A frieza do tempo remoto. Alguma coisa assim, né?
Porque A timidez, esse Ô, negocinho. entendeu? Ou a dificuldade da relação na sociedade contemporânea, entendeu? Porque é difícil mesmo a gente falar, pô, falar pra figurinha é meio estranho, sacou? E teve acho que foi final do ano passado, eu tava meio desanimado, meio cansado, porque, né, gera uma certa angústia, né, você falar pra foto, né? Aham. Pra letras e pra fotos, né? Também, professor, tem uma questão que eu acho que também puxa a questão da cultura, né, da indústria cultural, mas algo mais particular. Um exemplo, a questão do afeto. Eu tenho afeto por uma amiga minha, um amigo que lançou uma música, lançou um vídeo, por exemplo, a nossa queridíssima colega cantora, né? Vou falar de você, Thaís. Ah, Lançou um vídeo, a eu, gente vai e professor, comenta. Pera aí, ô Gabriel, um instante. A gente vai e comenta, por favor. A gente vai e comenta e tal, taca no story, a questão do afeto mesmo, entendeu? Com Essa certeza, questão isso de vai ser. afeto com você, professor, a gente se sente mais à vontade, mais confortável de ligar a câmera, de interagir. Pô, é o Celso, eu vou ligar, eu vou falar com ele, eu vou me sentir à vontade. Eu sei que vai estar ali tete a tete, entendeu? É como mais se fosse uma aula mesmo. A gente não fica recluso nem tímido. Tô em casa, tô bagunçado. Fala, não, pô, é o Celso, tá tranquilo, entendeu? É questão de se sentir mais à Você falou vontade. uma coisa interessante, né? É aquela coisa de você desenvolver mesmo a confiança, né? E ficar à vontade para poder abrir a câmera. Porque eu entendo que realmente, sim, eu também estava fazendo faculdade, mas eu fazia o esforço assim, abria sempre a câmera. E a maioria dos colegas não abriu a câmera. Mas eu ia mais por um respeito ao professor, né? Que está ali se dispondo também, com dificuldade para dar aula num um ambiente que não é muito dele, né? Professor de graduação, então as pessoas não estão acostumadas a fazer uma aula assim, como a gente está fazendo. Então tem vários aspectos, então a gente tem que ter um pouco de entendimento também, né? A pessoa, meu filho, por exemplo, não gosta de abrir a câmera, ele é muito tímido. Mas eu falo para ele, pô, mas dá um alô pro professor lá, né? Fala que a aula foi legal, assim, né? Pergunta alguma coisa, porque quando a gente divide assim a aula, né, fica o peso, né, da frieza remota fica mais leve para todo mundo, né? A Thaisa falando, o Vitor falando, o Gabriel falando. Isso eu já comentei também. E aí o tempo passa até mais rápido, né? professor, não sei se te mandei o canal de Thaís, eu não sei ainda. Eu Manda para mim. adoro quando amigos queridos me expõem do nada. Olha, eu adoro. Expor na internet. Expor Meu na Deus. internet. É o canal Olha, YouTube? ó, é porque, olha só, eu parei de postar até um bom tempo. Acho que a última vez que eu postei alguma coisa no YouTube foi ano passado. Aí, de vez em quando eu apronto alguma coisa. Eita, dicção tá até ruim. Eu apronto uma coisa assim e posto no Instagram, sabe? Mas não fica muito tempo. Então, é isso. Agora Aí, Professor, ela professor, cantou queria maravilhoso. botar o vídeo eu dela pra gente rosa. assistir aí. Muito lindo ela cantando. Aí, Ai, compartilha um vídeo aí, porque temos um tempinho ainda aí que a gente pode assistir aqui. Se eu não me E engano, é pode deixar, Sai de Felipe o canal aí. pode deixar, a gente compartilhar agora, professor. que Então vai lá, isso, Só me aceita aí gente. na aula, me aceita aí na aula. Só se for agora, só se for agora. Ai, eu tô Como eu passando não tô, mal. eu não estou encontrando o link aqui mesmo, compartilha aí. A gente fecha essa aula com a apresentação do Thaís. Isso. Ai, eu tô passando mal. Tela Tranquilo, cheia. estamos em casa, Thaís. Juro, ó, quando eu posto alguma É. coisa. Literalmente, estamos em casa, literalmente. Pera aí, deixa eu ver. Isso aí, pô. É isso aí. Eu acho que Sai de Felipe. Ó, Pode deixar que faz já hack. tô com frio. Cheguei até a ficar mais gelada agora. Jesus. Nada, Tá no tranquilo. Aí, perfil o quê? a postagem que eu fiz. Coisa aleatória, tá? Não tá logado, só pra avisar. Aqui foi em outubro. Essa vez que eu postei alguma coisa. Pretendo Eita, postar tá. novamente? Pretendo. É Mas um incentivo. eu tenho um pouquinho de um pouquinho só. Ai, gente. Mas... Ai, Então, beleza, a deve gente estar encerra essa errado, aula com a mas a gente. apresentação do Thaís. Tá aí, você me fala o teu negócio direito, por favor, que eu não sei pesquisar. Thais de Felipe. É normal, tipo, Thais The Philips, eu tenho. de Felipe. Sai de Felipe. Aqui, ó. É esse? Não, peraí, deixa eu Não. separar. Calma aí, deixa eu ver como é que. Ah, não, é separado. Isso aí. Tem uma foto minha antigona também. Aqui. Peraí. Mano, É, filtra e bota só pra canais. Fica mais fácil, não? Aí. Como assim?
Ah, o The Por que Felipe tá é junto, né? aí? The Felipe. Jesus. É defeito normal, menino. The Calma Felipe. aí. Isso. Aff, velho. Ó, Onde o faz YouTube isso? não quer Aqui, mostrar ó, meu canal. filtros. Vamos Canal. ter- Obrigado, aqui, ó. Cadê? Vitor, eu Mano. vou te mandar no seu WhatsApp. Aí você coloca aí. Verdade, eu tenho no WhatsApp, foi mal. Ah, Maria obrigado, manda ajudando lá. como sempre. Eu Mas tô. é claro. É, eu tô passando. Eita, não, pera aí, agora vamos censurar aqui, vamos fechar isso daqui, né, De Felipe com rapaziada? 2P, hein? De Felipe com 2P. Vamos Aham, Ai, gente, eu amo vocês. Ai, pode Jesus. deixar. Pera aí, deixa eu parar aqui rapidinho. Ah, vocês acham que vão ter essa liberdade de ver meu WhatsApp, né? Hum. Celso, eu não sei se você lembra, professor. Ano passado, a Agora a gente faz o diretora, negócio aqui direitinho. ela começou a me procurar na escola inteira, né? Foi no dia do carnaval. Porque Pode ela ficar ali, falava, ó. cadê a menina do ukulele? Que não sei o quê. Aí eu me Tô lembro que no apresentando carnaval, agora. ela me levou até você pra gente tocar, tipo, pandeiro e ukulele junto. Nossa, muito legal. Só que eu tava cheia de vergonha. Aí quando eu Eu fui olhar dei. o Facebook, eu vi que tava no Facebook da escola. Eu falei, meu Deus. Eu botei pilha pra caraca nela. agora Falei, lembrando. traz com o Lelê, traz. Ô, Thaísia, vamos lá. Gente, quem quer escolher a música aí? Vamos pegar a música em português. Ai, Né? vai no recente. Vai no recente, Recente, é? Júlia. Julia B, vamos na Julia B, Bota o vamos dar antigo, like. o antigo sempre é melhor. filme. Eu só queria ver você naquelas cenas calientes que meu irmão não me deixa ver. E eu seria tua donzela, baby, vem me salvar. Porque eu até faria sozinha, mas perderia a graça. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar. Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar. Então joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço, oh meu Deus, tem de piedade de nós. Oh meu Deus, tem de piedade de nós. Se essa vida fosse um filme, eu dava pause nessa cena. Te olhava de cima pra baixo e batia palma no cinema. E eu seria tua baby, final feliz, descomplicado. De horizonte eu vejo morte, mas só quero se for do teu lado. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar. Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar. Não olha assim pra mim que eu não sei segurar. Então joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço, oh meu Deus, tem de piedade de nós. Oh meu Deus, tem de piedade de nós. Se essa vida fosse um filme, eu só queria ver você. Se essa vida fosse um filme, eu só queria ver você. Aplausos. Agora, Ah, sou fã, arrasa muito. ai, eu tô tremendo. Relaxa, Tata, arrasou. Gente, Gente, ó, divulga lá, se Ué, inscreve, tá? Taicinha! Ué, Taicinha! meu Deus. Pô, Arrasa muito legal, Thaís. Não tinha escutado, não. Obrigada. Parabéns, talentosa, hein? Obrigada. Ah, tô sem graça agora, gente, tô boba. Sensacional. Vou até bater palma aqui, ó. Palminha com a mãozinha aqui, ó. Palminha com a mãozinha. Exatamente. Tá, e vai cantar na formatura. Ih, já foi, já? Pronto, Madeira. É, já foi convocada. Meu Deus. Já foi convocada, já aqui, ó, gente, ó. Tá aqui, ó, divulgando, ó. Ó, pouca visualização, hein? Vamos dar Nessa like. apresentação, então, eu vou fazer o seguinte: vamos encerrar Eu já a dei aula like aqui. e Eu vou compartilhei. deixar lá o link do vídeo falando sobre indústria cultural e um exercício. Eu vou colocar hoje ainda ou amanhã, beleza? Beleza. Se quiser botar o link da Thaís também. Muito bom. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Ai, que a outra tá. Parabéns, Thaís. Quem se inscrever ganha ponto, hein? Exato.
Manda o link pra mim que eu vou me inscrever lá. Thaísa ganhando 327 seguidores amanhã. Ai, Jesus. Só vocês. Valeu, meus queridos. Eu não duvido não, hein? Vou começar a compartilhar no Insta. É isso aí, é isso aí. O básico. Fui. Valeu, rapaziada. Tenha uma boa Um tarde. abraço pra todo mundo. Abraço, professor. Obrigado por tudo aí. Tchau, professor. Boa semana, boa Tchau, semana. professor. Valeu. Tchau.